Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Olá, bem-vindas, amigas, queridas mulheres, ao nosso 9º dia de encontro de reflexões sobre o livro de Ruth, da obra do pastor Boanerges Neto, editado pela Luz e Vida. Sejam bem-vindas e nós vamos agora a um tempo bem especial na história. Nós vamos agora na história de Ruth e Noemi a um tempo chamado tempo de provisão. Isso mesmo, tempo de provisão. Que tempo bom quando esse chega na nossa vida. Vejam só, Boaz disse a Ruth que ela poderia ficar colhendo na lavoura dele, que ela não se afastasse de lá, ficassem lá com as suas servas, prestasse atenção onde os homens estavam ceifando, fossem atrás com as moças deles lá que estavam colhendo, E ainda disse assim: darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Se você tiver sede, Ruth, beba a água dos potes que os rapazes encheram. Nesse momento, Ruth se inclinou, prostrou-se com o rosto em terra e exclamou: por que achei favor a seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? E aí Boaz responde para ela que já estava sabendo do que ela tinha feito por sua sogra, depois que ela perdeu o marido, como ela deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que ela nem conhecia, que seria então aí o povo de Noemi. E aí ele diz: o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Sim, essa história continua aí no capítulo 2, versos de 8 a 12. Foi o texto então que nós fizemos referência neste momento. Então Ruth, ela estava agora no lugar certo. E agora Deus estava dando para ela toda a provisão que ela precisava para viver com Noemi. Boaz era um homem acima de qualquer suspeita, Ele demonstrou aí toda a sua generosidade com Ruth, Dizendo que ela podia colher as espigas ali junto com as servas dele, Dizendo que ela podia comer, beber ali com os funcionários dele, E que ainda protegia ela de qualquer assédio que por acaso pudesse haver. Então Ruth ficou tão impressionada com a gentileza deste homem, Então, quanta gentileza e quanta honra a gente vê agora nessa troca entre Ruth e Boaz, Então a gente vê Deus conduzindo e providenciando tudo na medida certa. A provisão agora vem de Deus, e vem de Deus através de pessoas que se dispõem nas mãos de Deus para isso. É assim que Deus age na nossa vida. Ele usa pessoas que temem a Ele muitas vezes, para que nós tenhamos a provisão, o suprimento que precisamos naquele momento. Então, Deus é o Deus que a gente chama de Jeová Jireh, o Deus da provisão. Para Deus não existe acaso, mas existe providência. Então, o que fazer ao percebermos a provisão de Deus? Ele usando meios para cuidar de nós. Você já passou por algum momento onde estava com uma grande necessidade e de repente viu de maneira tão especial e milagrosa a provisão de Deus? Você lembra aí, pense agora em momentos que você precisava e Deus levantou pessoas para lhe ajudar? Pessoas para abrir caminhos para você resolver alguma situação? Ou até, quem sabe, suprir o pão de cada dia, como foi a situação agora de Ruth? Sim, eu me lembro muitas vezes que Deus fez isso na minha vida e na vida da minha família. Então, existe alguma necessidade que você está passando agora e que precisa da provisão de Deus? Agora, nesse tempo de pandemia, agora nesse tempo dessa situação que vivemos? Então, o mais sensato agora é fazer a nossa parte e confiar que Deus, a seu tempo, irá nos dar a provisão que precisamos. É confiar no Senhor. Você lembra lá no texto de Mateus 6, nos últimos versículos, a partir do versículo 18, quando Jesus disse assim para os seus discípulos: por que vocês andam ansiosos quanto ao que vão vestir? Observe os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, porém eu digo a vocês que nem Salomão se vestiu como um deles. E aí ele continua dizendo assim: por que andais ansiosos, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos? Porque isso são coisas que ocupam
não é a nossa preocupação, é como viver no nosso dia a dia. Então, Jesus usa essas coisas mais importantes do nosso dia a dia para dizer que o nosso Pai Celestial, ele sabe que nós necessitamos de todas essas coisas. E aí ele termina dizendo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e essas coisas vos serão acrescentadas. E ainda diz que nós não devemos andar ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Então Jesus está nos dizendo nesse texto que cuida de nós, cuida de tudo que é referente à nossa vida, não é? Assim como ele cuida dos pássaros, das flores e das flores dos campos. Ele não provê tudo isso para as flores do campo, para a sua natureza criada, quanto mais para nós, que somos a coroa de sua criação, alvo do seu amor. Confie na provisão de Deus em todos os momentos da sua vida. Amém. Vai te